Igreja, eu vou ser breve na ministração da palavra, mas eu gostaria que você estivesse atento, em nome de Jesus, amém? Quem está no YouTube também, receba aí a palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos em uma série, aos domingos, falando sobre ser um discípulo. O que é um discípulo? O que é ser um discípulo de Jesus? Você que está aqui conosco, se você quiser ouvir a mensagem da semana passada, como eu disse, está disponível lá no YouTube. Quando eu me converti, alguém me entregou um presente, um livro. Eu sempre gostei muito de ler, ainda gosto muito de ler, é uma das minhas atividades preferidas. E a capa do livro era uma capa muito interessante, era uma capa colorida, era um livreto pequeno, e nessa capa tinha várias pegadas, como se alguém estivesse andando em uma rua. E o título do livro era mais interessante ainda. Você sabe que a gente compra livro por causa de título, né? Por causa de capa. Quem gosta de comprar livro, quem gosta de ler, você olha lá a capa, você olha lá o livro, tanto que tem pessoas que estudam, né? Como fazer uma boa capa, bem colorida, com um bom título, porque se vende mais pela capa do que às vezes pelo conteúdo. E a capa era muito interessante e chamou a minha atenção, porque a capa do livro dizia assim, o tema do livro era: em seus passos, o que faria Jesus? Alguém já leu esse livro? Algumas pessoas, glória a Deus. E esse livro falava sobre, de fato, você andar como Jesus anda. E esse é o cerne do ser um discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus? É diferente de ser membro de uma igreja, é diferente de ter uma religião, é diferente de vir aqui aos domingos. Ser membro de uma igreja, vir aqui aos domingos, faz parte da vida de um discípulo, mas não é só isso. Então ser um discípulo significa o quê? Seguir os passos de Jesus. Jesus, ele teve quantos discípulos? 12 discípulos, mas eles não se tornaram discípulos simplesmente porque eles iam com Jesus para os lugares, porque eles iam com Jesus para o deserto, para as montanhas, para o mar da Galileia. Não, eles se tornaram discípulos porque eles pensavam como Jesus, eles tinham o mesmo coração de Jesus, e eles decidiram viver o propósito que Jesus tinha para eles, amém? Depois de um tempo, esses discípulos, Jesus morreu, ressuscitou, eles continuaram discípulos de Jesus, pregando o evangelho, mas depois de algum tempo, esses discípulos, eles deixaram de ser chamados discípulos, e em Atos, lá no capítulo 9, diz que eles receberam um novo nome, lá na cidade de Antioquia. Pela primeira vez, a Bíblia diz que eles foram chamados de cristãos. Então você já deve ter ouvido falar, né? Cristão. O que é cristão? A palavra cristão no original significa pequeno Cristo, é isso que significa a palavra cristão. Então as pessoas que não eram discípulos de Jesus, olhavam para eles e diziam: mas gente, eles são iguaizinhos Jesus, não fisicamente, eles amam como Jesus, eles perdoam como Jesus, eles falam como Jesus, eles lidam com as coisas como Jesus. Então, quem são eles? Eles são os pequenos Jesus. E isso em grego, e depois até nós apareceu a palavra cristão. Depois de um tempo apareceu a palavra cristianismo, que ela tem origem na palavra cristianos. Aqui tem um Christian, ali tem um cristiano, né? E aqui tem outros Christians aqui na igreja também. O que significa a palavra cristianos? É a palavra cristianismo. Então vários discípulos se tornaram pequenos cristos, semelhantes a Cristo, e eles foram chamados então de cristãos. Então por que alguém dizia eu sou cristão? Porque ela era parecida com quem? Você sabe que hoje essa palavra perdeu o sentido.
Se nós sairmos aqui e perguntarmos na rua, no transporte público, em um comércio, e perguntarmos: o que você é? Você tem uma religião? Muitas pessoas vão dizer: eu sou cristão, ou eu sou cristã. Mas pode ser que a vida dessa pessoa não tenha nada a ver com Cristo, porque perdeu o sentido da palavra. Ser cristão virou no Brasil e no mundo apenas uma religião, o que não é o padrão de Deus. Então nós estamos aqui aos domingos ministrando e envolvidos em nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Isso é um processo. Para se tornar um discípulo de Jesus, é necessário você deixar que Cristo seja formado dentro de você. O Cristo que nos salvou, o Cristo que nos purificou, o Cristo que nos libertou, o Cristo que um dia vai nos levar para o céu, amém, irmãos? Esse Cristo, ele precisa ser formado dentro de nós, e essa formação, ela tem um ponto inicial, ela tem uma porta de entrada, é quando nós permitimos que a nossa mente, ela seja como a mente de Cristo. Aqui em 1 Coríntios 2, verso número 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós porém temos o quê? Diga: eu porém tenho a mente de Cristo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: nós porém temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Nós temos a mente de Cristo, e precisamos ter agora a mentalidade de um discípulo. É o tema da minha mensagem hoje. Eu já avancei bastante na mensagem, não sei se eu falei o tema é esse: a mentalidade de um discípulo. Há uma diferença. O que é a mentalidade de um discípulo? Primeiro nós precisamos entender a diferença entre mentalidade e identidade. São duas coisas diferentes. Parecem iguais, parecem semelhantes, mas elas não são. Então, o que é identidade? É a imagem que você tem a seu próprio respeito. Identidade é o seu autorretrato. É o que você vê a seu respeito. Por exemplo, você pode ter uma identidade de filho de Deus. Você sabe, você tem essa imagem sobre você: eu sou filho de Deus, eu fui lavado no sangue de Jesus, Deus é o meu Pai. A pessoa que tem essa identidade, ela vai ter um comportamento. Ela sabe que Deus é o Pai dela, então ela pede coisas grandes para Deus. Ela sabe que Deus está ocupado em promover o bem para ela. Ela sabe que Deus a ama, independente das circunstâncias, independente das adversidades, porque ela tem uma identidade. Amém? Agora, o que é a mentalidade? Escute. A mentalidade é a forma como a pessoa vê o mundo. É a forma como a pessoa vê as circunstâncias da vida. É a visão que ela tem a respeito de Deus, é a visão que ela tem a respeito das pessoas, é a visão que ela tem a respeito das lutas que ela passa, é a visão que ela tem a respeito da igreja. Isso é a mentalidade, é uma forma de pensar. E o que nós estamos entendendo é que tanto a nossa identidade, principalmente a nossa mentalidade, ela precisa ser alinhada à palavra de Deus, à mente de Cristo. Amém, queridos? Porque tornar-se um discípulo começa pela nossa mentalidade. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Se você não passou por essa experiência de novo nascimento, nós podemos hoje orar por você, para que você tenha essa experiência. O novo nascimento é o início de tudo. Uma pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela se tornou filho de Deus, e independente do que venha acontecer com ela, o nome dela está escrito no livro da vida, e nada pode mudar o status dela de salvo, e de salva em Jesus. Porque está salvo, ponto
final. Amém? Isso é a experiência do novo nascimento. Mas o novo nascimento não é o fim. O novo nascimento é a porta de entrada. Agora que eu nasci de novo, eu tive uma experiência com Jesus como meu Salvador. Agora eu quero ter uma experiência, ou eu preciso ter uma experiência com Jesus como meu Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus é Salvador e Senhor. São duas coisas distintas. Às vezes nós ouvimos a pregação da salvação, e ela precisa ser pregada constantemente. Aleluia. Mas nós também temos a pregação do senhorio de Cristo. E o que significa o senhorio de Cristo? É que você entende agora que Jesus é o Senhor da sua vida. E Jesus sendo o Senhor da sua vida, você vai andar, você vai viver de acordo com o que está escrito nessa palavra, porque essa palavra é o seu manual de vida. Então nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. É como, e de fato é, Cristo é o nosso Rei, Cristo é o nosso Senhor, e nós vamos na palavra de Deus, principalmente na palavra da nova aliança, no Evangelho, no Novo Testamento, e nós vamos procurar saber tudo que Cristo quer nos ensinar, para nós praticarmos. Se alguém me ofendeu, mas Cristo fala que eu vou perdoar, não importa a ofensa que tenha acontecido, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se a Bíblia diz que eu não devo andar nas trevas, eu não devo andar em mentira, não importa, se eu falar a verdade, eu ser prejudicado, não importa, mas eu vou andar na verdade, eu vou andar na luz, eu vou falar a verdade, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Isso é a vida de senhorio de Cristo, essa é a vida de um discípulo. E conforme você vai mudando a sua mentalidade, e essa mentalidade, ela é mudada pela meditação na palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus, conforme você vai o tempo todo se enchendo da palavra, a palavra vai mudando a sua mentalidade, e isso vai se refletindo no seu comportamento. Em Jeremias 31, versículo 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, diga na mente, lhes imprimirei as minhas leis, Deus dizendo. Veja que a palavra de Deus, ela precisa estar impressa na nossa mente, e ela precisa estar escrita no nosso coração. A mente fala de conhecimento, o coração fala de revelação. A palavra precisa entrar na minha mente, eu preciso compreendê-la, mas uma vez compreendida, ela precisa tornar-se uma revelação no meu coração, e a compreensão na mente, a revelação no coração, vai produzir uma nova forma de comportamento. Por isso que a pior coisa que alguém pode fazer é tentar mudar uma pessoa sem mudar a sua mente. Eu gosto de assistir, eu sei que muitos não gostam, mas eu gosto de assistir aqueles programas policiais, que a polícia entra nos lugares e faz blitz, e acabou que eu assisti tanto isso, que em casa todo mundo começou a gostar disso também. E sabe uma coisa que eu percebo nesses programas? É que normalmente as pessoas que foram presas, elas continuam sendo presas, elas são soltas, elas pagam por uma pena, 1 ano, 2 anos, 5 anos, quando o policial chega lá, uma das primeiras perguntas que o policial faz é, você já tem passagem pela polícia? E quase todos já têm passagem pela polícia. Mas você sabe que o que se entende é que quando se coloca uma pessoa numa cadeia, numa penitenciária, quando ela vai sofrer uma penalidade, seja encarcerada ou na rua, o que se espera é que o comportamento dela seja mudado, sim ou não? Mas nem 10% das pessoas que estão pagando uma pena, elas são recuperadas. Pode ser que alguém aqui se recuperou, e provavelmente se isso aconteceu, é porque você nasceu de novo em Cristo.
Por que que menos de 10% das pessoas se recuperam? Porque tenta se mudar comportamento sem mudar o quê? Mentalidade. É impossível. É impossível nós queremos mudar alguém sem que a mente da pessoa seja mudada. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que a única forma de nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é através da renovação da nossa mente. Amém? Então a palavra de Deus, ela tem poder, para mudar o quê? A nossa mente. Eu ganhei uma vez um jovem para Jesus, fui usado num ministério que eu fui pastor, e esse jovem hoje participa de uma grande igreja aqui de Santos, e quando ele chegou no grupo de jovens, ele era ladrão. Ele entrava na casa das pessoas de madrugada, ele estudava as pessoas, isso aí já tem mais de 20 anos, ele estudava, aquela pessoa está viajando, aquela pessoa sai aquele horário, e ele entrava lá, e ele nunca foi preso, e ele viveu muitos anos, e sobreviveu da vida do crime. Mas um dia ele teve uma experiência com Jesus, ele nasceu de novo. Sabe o que aconteceu? Ele nunca mais roubou, ele se tornou um homem de Deus. Amém? Nenhum de nós disse para ele: agora você não pode mais entrar na casa das pessoas e roubar, agora você tem que trabalhar. Não, não, não. A mentalidade, a experiência com Jesus o mudou, e isso refletiu no seu comportamento. Glória a Deus. Então, se há algo na minha vida que eu quero mudar, o que eu preciso fazer? Renovar a minha mente com a palavra. Eu preciso ler a palavra, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso declarar a Bíblia, eu preciso ocupar a minha mente com a Bíblia. Eu não posso apenas ter contato com a Bíblia aqui no slide domingo, não. Eu não posso apenas abrir a Bíblia física ou no celular no dia que eu vou na célula, não, é muito pouco. Eu preciso comer dia e noite da palavra de Deus, me alimentar dela, para que eu passe a ter uma mentalidade de um discípulo. Porque o discípulo é aquele que pensa como Deus, e ele vai fazer o quê? Ele vai agir como Deus. Nas igrejas, irmãos, nós temos muitos membros, mas poucos discípulos. Essa é uma constatação triste de lhe dizer. Mas por que, pastor, tem muitos membros e poucos discípulos? Porque para se tornar discípulo, primeiro é necessário mudar a forma de pensar. Então, depois da nossa conversão, o que nós precisamos entender? Agora eu preciso mudar a minha mente. O que Jesus fez? Jesus trouxe 12 homens para caminhar com ele durante 3 anos, e Jesus trabalhou intensamente, Jesus trabalhou muito forte, Jesus trabalhou com muita graça, para que a mente daqueles homens fosse o quê? Mudada. Você tinha pessoas diferentes caminhando com Jesus, tinham pessoas de famílias diferentes, tinham pessoas de profissões diferentes, tinham pessoas de hábitos diferentes, e Jesus precisou fazer um trabalho com eles, para que a mente deles fosse mudada. E sabe o que Jesus fez? Jesus começou a falar para eles sobre o reino de Deus. Jesus nunca disse para eles: vocês agora não podem mais mentir, vocês não podem mais roubar, vocês agora têm que fazer isso, isso. Não, não, Jesus não deu receitas de bolo. O que Jesus fez é que Jesus falou do reino de Deus. Jesus falou do reino de Deus, Jesus falou o evangelho da graça para eles, Jesus ministrou a palavra de Deus para eles, e enquanto eles eram cheios daquela palavra, a vida deles ia sendo transformada. É um processo, às vezes falhavam como nós, às vezes pecavam, às vezes escorregavam, mas Jesus não desistiu de ministrar a palavra do reino de Deus. Amém? Irmãos, há 2 tipos de crentes que precisam mudar a sua mente para que se tornem discípulos. 2 tipos. O plano de Deus é que todos nós sejamos discípulos. E o que é discípulo? Ser como Jesus, seguir os passos de Jesus. Amém? Ah, pastor, mas isso é impossível. Como é impossível? Se eles lá andaram com Jesus, e depois outros vieram que não andaram fisicamente com Jesus, mas se tornaram discípulos de Jesus, e eles foram até chamados de quê? Cristãos. Então é impossível ter discípulos de Jesus hoje?
que você acha? Pergunte aí para quem está ao seu lado: é possível ter discípulos de Jesus hoje? O que essa pessoa respondeu? Que sim ou não? Que sim, glória a Deus. Agora, quais são os dois tipos de pessoas que precisam ter a sua mentalidade mudada? Primeiro tipo de pessoa são os novos na fé. Olha o que diz em 1 Coríntios 3, 1 e 2. Quem são os novos na fé? São os novos convertidos. Então, se você converteu aí no último ano, você é um novo na fé. Então, você como uma pessoa nova na fé, você vai precisar ter a sua mentalidade mudada para que você se torne um discípulo. Por quê? Porque você viveu muitos padrões, você teve uma mentalidade formatada segundo este mundo. Então você aprendeu conceitos, ensinamentos, doutrinas, práticas, que muitas vezes não se encaixam à palavra de Deus. Então agora, uma vez convertido, o que é necessário? É necessário que você, neste momento, tenha a sua mentalidade mudada. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, quem são as crianças aqui nesse texto? São os novos convertidos, nasceram de novo. Quando uma pessoa nasce, ela é adulta ou criança? Novo nascimento. Aí Paulo diz assim: leite vos dei a beber. Que leite é esse? É o básico da vida cristã, os ensinamentos elementares da vida cristã. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, a igreja que ele plantou, que ele estabeleceu. Aí ele diz assim: não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Da mesma forma que existe uma dieta natural, existe uma dieta, o que, irmãos? Espiritual. Você não pode dar para um bebê feijoada, você vai matar a criança. A própria mãe, né, se é lenda ou se não é, se é mito ou se é verdade, mas diz até hoje, né, alguns dizem que sim, outros que não, que a própria mãe que está amamentando, ela precisa ter uma dieta equilibrada para que o bebê não tenha cólicas, porque passa do leite materno. Se é verdade ou não, a Sandra pode depois nos confirmar. A do Anjos do Leite está aí, né? Mas quando as minhas filhas nasceram, eu ficava no pé da Fabiana. Por quê? Porque quem sofre à noite são os pais, com a criança chorando, não é? Então cuidado, não come isso, não abusa, olha só. E ela tomava bastante cuidado, porque a gente não queria sofrer à noite com as crianças chorando. Então Paulo está dizendo: olha, tem dieta para quem é novo convertido, não pode ser uma comida muito forte. Aí ele diz: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então o que é uma pessoa carnal? É o contrário de ser uma pessoa espiritual. No reino de Deus existe os carnais e existe os espirituais. A gente precisa entender isso. Na igreja existe os carnais e os espirituais. Na célula existe os carnais e os espirituais. Mas pastor, quem é carnal, quem é espiritual? O testemunho mostra, as atitudes mostram. Então por que uma pessoa nova na fé, ela precisa mudar a sua mentalidade? Porque segundo Paulo aqui, ela ainda é uma pessoa carnal, a mente dela ainda é uma mente mundana. Normalmente a pessoa carnal, ela é egoísta, e tem atitudes infantis. Isso é uma pessoa carnal. Uma pessoa carnal, ela fica ofendida facilmente, você não pode falar nada, não é? Às vezes para um próprio irmão, você diz: irmão, você não foi no culto, domingo é uma bênção, ceia, você não pode ficar em casa. Tem gente que entende isso, que é espiritual e diz: é verdade, não vou faltar mais, entendi, falhei, mas vou me posicionar. Esse é o espiritual. Agora o que é o carnal? O carnal, ele fica ofendido. Ah, mas me cobraram na igreja, o líder me perguntou por que eu não fui. Como assim?
Imagina, a pessoa carnal, ela age assim, porque ela ainda é uma criança. A criança, quando nós chamamos a atenção dela, ela fica feliz ou alegre? Hein, irmãos? Triste ou alegre? Fica triste. Fica emburrada, não fica? Agora você já viu o adulto grande emburrado? É feio, né? Tem adulto grande que fica com cara feia, com bico, te ignora, não fala com você, né? Vira a cara. É feio. Mas por quê? A gente tem que entender. Aqui na igreja eu entendo. Não sei se todo mundo entende, mas eu entendo, viu, irmão? Porque é carnal. A gente crê que uma hora a pessoa vai se tornar espiritual. Amém? Então, primeiramente, quem precisa mudar de mentalidade é a pessoa nova na fé. A mente dela precisa mudar, ela precisa vencer algumas práticas. Então, por exemplo, a pessoa converteu, precisa mudar a mente dela. Olha, eu me converti, agora, isso não cabe mais para mim. Antes eu falava assim, não cabe mais. Antes eu me relacionava com as pessoas assim, não dá mais para mim, eu nasci de novo. Antes eu frequentava esses lugares, mas esses lugares não me fazem bem, eu não vou frequentá-los mais. Antes eu era escravo de um vício, mas agora eu nasci de novo, eu não quero mais isso para a minha vida. Você entende isso? Você entende isso? Isso é a pessoa que ela entendeu o novo nascimento. Por exemplo, né, queridos, semana que vem, essa semana já começou, mas semana que vem é o carnaval, e ninguém aqui na igreja vai dizer que você deve ir ou não deve ir, porque essa é uma decisão sua. O que eu posso dizer para você, é que o carnaval não tem nada a ver com o discípulo de Jesus, nada a ver, absolutamente nada a ver. Eu leio o jornal todos os dias, e o jornal A Tribuna, ele fez durante 2 semanas uma matéria com todos os sambas e enredos de todas as escolas aqui que desfilaram nesse final de semana. E gente que gosta de ler, lê de tudo, viu, irmãos? Então tudo que você imaginar eu leio, até bula de coisa eu fico lendo. Não me julgue por isso, eu leio tudo. E eu falei, eu quero ler o samba enredo de todas as escolas. E eu fui ler de todas elas. Se você perguntar, depois eu falo para você de algumas que eu lembro aqui. E todas elas, sem exceção, o samba enredo tem invocações de demônios. Todas elas, sem exceção. Tem uma lá que é o nome de um padre. E eu falei, o nome do padre não vai ter invocação de demônios. E quando eu li, era invocação de demônios do começo ao fim. Sensualidade, prostituição. Então o discípulo de Jesus, ele deve ir. Ah, pastor, eu posso ir? Pelo amor de Deus, eu não vou dizer o que você pode, o que você não pode. Eu vou dizer para você, o discípulo de Jesus, ele sabe que tem coisas que já não fazem mais parte da vida dele. Amém? Então essa pessoa nova na fé, ela está caminhando, mas ela já está entendendo alguma coisa. Só tenho mais 10 minutos para encerrar. Segundo tipo de pessoas que precisam mudar de mentalidade, são as pessoas mais antigas na fé. Algumas dessas pessoas, elas já deveriam até estar mais envolvidas com a casa de Deus, algumas até liderando na casa de Deus, mas elas ainda não aprenderam, porque a mente delas ainda não foi mudada. Vamos ver o que o escritor de Hebreus fala. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, então não fui eu que disse aqui, que já poderia estar liderando, é a Bíblia está dizendo que tem gente, que está na igreja, que deveria já estar influenciando, liderando, pregando, fazendo a obra de Deus, pelo tempo que tem na igreja, mas ainda não está, e o escritor de Hebreus vai dizer o motivo, por quê?
atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Então o que ele está dizendo? Olha, já era para você ter a sua mente mudada, já era para que a sua mente fosse renovada, a ponto de você não estar mais se comportando assim. Porque se a sua mente foi renovada, você não vai mais viver nesse pecado, você não vai viver mais com essa atitude de coração. Isso já era para ter mudado na sua vida, mas ele está dizendo, não aprendeu, então tem que ser ensinado novamente. E qual é o ensino? É o ensino da Bíblia, é o ensino da palavra de Deus. Não é o ensino da religião, porque a religião não produz vida. Não é o ensino da lei, porque a lei mata. É o ensino da graça de Deus, é o ensino do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí novamente agora é ensinado, a minha vida pode ser mudada, mas o texto continua dizendo, assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Lembra do leite que a gente falou há pouco? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o que, irmãos? Inexperiente na palavra da justiça. Sabe o que isso significa? É que uma pessoa pode ter anos e anos na igreja, mas ela só amadurece se ela começa a ter experiência com a palavra de Deus. Glória a Deus. É necessário se encher da palavra de Deus. Diga amém. É necessário meditar na palavra de Deus. É necessário que a palavra de Deus entre no seu coração, entre na sua mente, mude a sua vida, transforme a sua vida. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então são dois tipos de pessoas que precisam renovar a mente, ter uma mentalidade de discípulos novos na fé, e os crentes mais antigos que ainda não aprenderam. Agora, os novos na fé, escute isso, eu estou encerrando e esse é um ponto central da mensagem. Os novos na fé, eles precisam mudar a mentalidade deles. Por quê? Porque eles ainda estão presos em práticas que fazem parte da velha vida, e eu dei alguns exemplos aqui. Eles ainda estão presos em vícios, em pecados sexuais, eles ainda estão presos em coisas que não fazem mais parte da nova vida em Cristo. Então eles precisam mudar a mente dele. Agora, por que um crente mais velho precisa mudar a sua mente? Provavelmente um crente mais velho na fé, ele já venceu com as práticas pecaminosas. Ele chegou a Cristo, ele estava com vários vícios na vida dele, venceu. Ele chegou a Cristo, estava numa situação sentimental, às vezes conjugal, fora do padrão de Deus. Ele falou, não, vou me posicionar, vou resolver isso. Então aqueles pecados mais visíveis, eles já foram tratados. Mas a Bíblia está dizendo que esse crente que já tratou com isso, ele ainda precisa de mudar a mentalidade dele. Por que isso acontece? Porque no começo, irmãos, da vida cristã, isso é uma chave espiritual que, se nós aprendermos hoje, certamente a casa vai ficar cheia rapidamente. Se você entender isso, você vai ganhar muitas pessoas para Jesus, você vai ser uma bênção nessa geração. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós recebemos praticamente tudo pronto. Então você está em uma igreja, em células, nós temos aqui as células, e agora esse ano a gente está reativando muito forte isso, que a pandemia nos atrapalhou bastante. Mas normalmente, quando uma pessoa se converte numa igreja, no modelo que tem células, sabe o que acontece? Ela vai lá na célula, ela se converte, lá vai ter um grupo de irmãos que vai dar todo o suporte para ela, lá vai ter um grupo de irmãos que vai investir na vida dessa pessoa.
Pode acontecer dessa pessoa não ter como vir ao culto, e alguém vai dizer para ela, seja na célula ou fora da célula, alguém vai dizer, eu passo na sua casa, eu te dou uma carona, quando acabar o culto eu levo você. Tem irmãos que vão investir até financeiramente nessa pessoa, para ela participar de um encontro com Deus, para ela participar de um curso que a igreja promove. Tem alguém que vai ajudar ela em oração, no começo ela não sabe orar, então ela pede oração. Tem alguém que vai visitá-la, que vai fazer com ela os 7 passos. Esse é o início da vida cristã. Isso aconteceu. No entanto, escute, preste atenção. Depois de algum tempo, depois de uma jornada, você precisa virar a chave, e você precisa entender, agora eu vou parar um pouco de receber, e agora eu vou procurar dar. Eu não ouvi nenhum amém. Eu vou começar a dar. Agora eu vou ajudar os novos convertidos. Agora eu vou ver quem na igreja chegou agora, e eu vou dar suporte. Agora eu vou ver quem não está conseguindo vir, e eu vou passar na casa dele. Agora vai ter um encontro com Deus, vai ter o dia com Deus, eu vou convidar alguém, e se a pessoa falar que não tem dinheiro, não vai ser problema, porque agora eu vou pagar para ela. Então houve uma mudança. Eu entendi que eu fui cuidado durante um tempo, mas agora Deus quer me levar para cuidar. Qual é o grande problema? É quando eu fico na posição de apenas querer ser cuidado. Então, Hebreus está dizendo que eu ainda estou no leite. Eu não me tornei ainda um adulto espiritual. Por isso eu preciso de uma mudança de mentalidade. Compreensão não é o que a igreja vai me dar, é o que eu posso dar por ela. Não é o que Deus vai me dar, é o que eu posso dar para o Senhor. A mudança de mentalidade é, eu não vou vir na igreja para receber uma bênção, eu vou vir na igreja para ser uma bênção. Você está entendendo isso? Houve uma mudança, e está vendo o que? Mentalidade de um discípulo. Eu estou começando a mudar e assumir esse padrão de um discípulo. Agora, se eu não mudei a minha mentalidade, eu estou encerrando. O que eu acabei de falar, eu vou achar muito difícil. Eu vou dizer, não, eu não. Eu não posso servir, eu não posso ajudar a cuidar de um novo convertido, fazer os 7 passos com um novo convertido, trazer alguém para a igreja, evangelizar alguém, apoiar alguém, não, eu não posso, para mim isso é muito difícil. A igreja quer isso de mim, o pastor quer isso, o meu líder de célula tem uma cobrança, mas isso não é para mim não, e tem gente que se acha pressionado, e às vezes acha que tem que até parar a vida cristã, porque a mente ainda não foi mudada. Amém, irmãos? Portanto, para se tornar um discípulo, isso começa com a minha mente. E o último versículo está em Marcos 8,35. Eu tinha mais meia hora de pregação, eu vou deixar para a próxima, porque eu não consegui terminar. Mas Marcos 8,35 diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Jesus está dizendo isso para quem? Para a multidão ou para os discípulos? Para quem? Discípulos. Porque para ser um discípulo tem um custo. A salvação é de graça. Crê e recebe. Nome escrito no livro da vida. Vai viver eternidade com o Senhor, gratuitamente. Mas o discipulado tem um custo. O custo de muitas vezes você renunciar. Eu não quero orar, eu quero dormir, mas eu preciso orar. Não porque é uma obrigação, porque eu preciso orar. Então eu não vou dormir, eu vou orar. Eu preciso jejuar, não é porque alguém mandou eu jejuar. Não, eu preciso jejuar. Eu preciso aquietar minha alma. Mas o meu estômago, a minha barriga não quer jejuar. Mas porque eu sou um discípulo, eu vou negar a minha vontade e eu vou fazer a vontade de Deus. Domingo, hoje, verão, calor, eu não quero ir no culto.
Eu vou ficar em casa, no ar-condicionado, tem que pôr roupa, pôr calça. Não, eu não vou, eu vou ficar em casa, eu assisto pelo YouTube, já é o suficiente. Mas você entende, eu sou um discípulo, lá estão os meus irmãos, e juntos coletivamente nós somos a igreja, e quando a igreja está coletiva, vem a glória de Deus, vem a presença de Deus. Então eu vou, com calor ou não, eu vou querendo ou não, eu vou. Amém, irmãos? Não sei em que momento nós pensamos que Deus não aceita o nosso sacrifício. Para a salvação, Deus não aceita nenhum sacrifício. O homem mais bilionário do mundo pode dar os seus bilhões para comprar a sua salvação, que não vale absolutamente nada para Deus. Mas quando você faz um sacrifício como discípulo do Senhor, Deus honra a sua vida. Certa vez, o culto acabara, e um jovem procurou o pastor, e disse a ele: eu até queria entregar hoje minha vida a Jesus, mas ele pede muito, eu não posso. Aquele pastor olhou para aquele jovem e disse: meu jovem, você não entendeu a pregação, você não entendeu absolutamente nada. Jesus não pede muito, Jesus pede tudo. Jesus não pede só um pouco, Jesus pede tudo que nós temos para entregar para Ele. Discípulos entregam tudo: sua vida, sua família, seu futuro, seu trabalho, seu dinheiro. Eles colocam tudo nas mãos do Senhor. Eles colocam tudo em função do reino de Deus e da vontade de Deus. E por isso, em um dia, eles ouvirão da boca do Senhor: você foi um servo bom e fiel, eu vou honrar você. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.